Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso encontro de hoje com a Brenda. Mas antes da gente começar, a gente tem que apresentar a Brenda, né? Muitos já conhecem, já teve a oportunidade de falar com a Brenda anteriormente. Mas a Brenda Campos é economista, educadora e financeira, com uma paixão enorme por tornar o mundo das finanças mais acessível no dia a dia. Ela já esteve com a gente aqui no ano passado. Ela ministrou 4 aulas que estão disponíveis lá no YouTube, lá para quem quiser acompanhar. E hoje ela vem falar um pouquinho mais para o Léo aqui no nosso dia a dia. E agora ela vai falar um pouquinho do nosso cenário atual, cheio de desafios e mudanças, e que vai fazer para a gente entender e tornar um pouquinho mais, e principalmente dar dicas, né? Para a gente sobreviver nesses dias que estão meio difíceis aí. Então, se vocês querem aprender um pouquinho mais, ter mais ideia do financeiro, fiquem à vontade, venham de cabeça aberta para ouvir, para aprender. A Brenda está aí para tirar todas as dúvidas e perguntas. E se preparem, porque ela vai entregar muito conteúdo bom, que eu já estava dando uma lida ali, tá? Brenda, tá com você aí, fique à vontade e estamos aqui para te ajudar também. Bom, olá, é muito bom estar de volta com vocês. Eh, Confesso que todas as vezes que alguém me chama para dar uma palestra, eu sinto como se fosse minha primeira vez, que nunca é igual, nunca é igual, nunca vai ser, na verdade. E o intuito da palestra de hoje não é criticar ou trazer temas complexos. Não é isso que eu quero. Vocês aqui têm a vida de vocês, trabalham com o que vocês precisam e conhecem e não precisam viver à mercê da economia, à mercê da política, entender sobre tudo, absolutamente tudo que eu conheço, porque eu estudei e decidi seguir esse caminho. O que eu quero simplesmente é simplificar o assunto para vocês, deixar tudo um pouco mais claro e trazer também pontos específicos do porquê aquilo é importante para a nossa rotina, o que vocês deveriam saber sobre finanças, o que vocês deveriam entender sobre economia, as coisas que até o William Bonner começa a falar no Jornal Nacional, por exemplo, que às vezes a gente não entende sobre Selic, inflação. Eu quero trazer essa resolução para vocês e eu preciso muito que vocês tenham papel e caneta na mão, tá? Porque eu vou falar, vocês vão entender, mas eu tenho certeza que depois vocês vão esquecer. Então, são coisas para se anotar, tá? Só um adendo. Sempre na parte de cima do meu slide vai estar escrito o Fale Brenda, que é o meu Instagram. Peço que se alguém for tirar foto, por favor, me marque, porque não é o meu trabalho e ajuda a dar cada vez mais notoriedade para o que eu faço. Outras pessoas podem ter a oportunidade de me convidar também. Então, conto com a ajuda de vocês nesse ponto. Papo reto sobre dinheiro. Às vezes a gente trata o dinheiro como tabu, como eu já falei 1 milhão de vezes para vocês. E aqui eu quero trazer realmente o quanto isso não é um tabu e isso não deve ser uma dificuldade. Dinheiro nunca deve ser nosso inimigo, é o nosso alicerce para poder atingir objetivos. Quando a gente começa a enxergar ele dessa forma, as coisas tendem a fluir. Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje. A gente vai falar sobre dinheiro, sobre o que afeta ele, quais são os indicadores que você pode acompanhar dentro da economia para saber como está o valor do seu dinheiro e entre outras coisas. Eu também vou dar no finalzinho da palestra uma breve explicação sobre alguns investimentos, tá? Então por isso que eu peço papel e caneta na mão. Lembrando que até o final desse mês, quem participou aqui da palestra vai ter acesso ao meu WhatsApp para poder tirar dúvidas e eu estou disposta a marcar pelo menos uma reunião com cada um para tirar dúvidas específicas. Então aproveitem, tá? Porque alguns dos meus serviços são pagos, porque, enfim, é como funciona a vida, mas como eu estou aqui dentro do Léo e como ele está me dando essa oportunidade de poder mostrar o meu trabalho, eu quero ajudar vocês também. Então aproveitem para me chamar no WhatsApp, tá? Pode passar, por favor, vamos começar. Primeiro eu queria entender que por que eu trouxe essa frase que dinheiro parado é igual dinheiro perdido. As pessoas às vezes cultuam uma imagem de que dinheiro precisa ficar guardado para estar protegido. Isso não acontece. O Brasil hoje em dia ele vive num cenário inflacionário muito grande. Inflação é quando o preço das coisas inflam e torna elas mais caras. Se torna elas mais caras, a gente tem uma maior dificuldade de compra. Então, nosso dinheiro vai perdendo valor. Não adianta nada vocês entenderem que não pode deixar dinheiro parado e não tomar iniciativa, tá? O dinheiro parado, no cenário em que vivemos hoje, é o maior erro que vocês cometem na vida de vocês. Porque a gente está passando por um cenário, infelizmente, nada favorável economicamente falando,
que isso está dificultando a nossa rotina de ir ao mercado, a nossa rotina de comprar um carro, de adquirir um bem. Então, vocês têm que parar, não estou falando, não estou generalizando, mas aqui no momento estou. Vocês têm que parar de cultuar, às vezes, por conta de condicionamento familiar, essa ideia de deixar o dinheiro parado que ele vai estar protegido. Isso não acontece e eu vou explicar mais adiante o porquê. Pode mudar, por favor. Antes de mais nada, como aqui eu vou falar principalmente de cenário, vou explicar algumas coisas de economia para vocês e investimento, eu queria facilitar o economês e trazer alguns indicadores econômicos importantes que vocês mesmos podem acompanhar aí, jogar no Google, ver como que está sendo. Só que às vezes a gente vê isso daqui no jornal, a gente vê isso daqui na rede social, só que a gente não entende. Eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, o PIB de 2024 fechou positivo, não sei o quê, não sei o quê. O IPCA subiu, a Selic subiu. A gente não entende essas linguagens. E tá tudo bem, vocês não são obrigados a entender. Só que, se vocês estão tendo uma oportunidade hoje de fazer diferente, eu preciso que vocês se liguem no que eu vou explicar agora, porque isso aqui tem muita, muita relevância para a rotina de vocês, tá? Primeiro lugar, o PIB. Quem aqui já ouviu falar de PIB? Só manda um joinha aqui. Só para eu saber. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então vocês já ouviram falar sobre o PIB. Afinal, o que é o PIB? O PIB, ele é o nosso produto interno bruto, tá? Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no nosso país. Dessa forma, a gente sabe como está sendo, como anda sendo a economia do nosso país, se ela vai bem ou se ela vai mal. Se um país produz muito, se o país tem bastante serviço, se um país tem bastante bens, ele está ótimo, ele está saudável. Mas se tudo tiver no negativo, a gente sabe que as coisas não estão andando muito bem aqui no Brasil, tá? Em outras palavras, trazendo uma analogia simples para vocês do que é PIB, a gente pode dizer que é como se fosse um placar de um jogo, tá? Quando você olha para ele, você sabe como está a performance do jogo, né? Quem tá ganhando, quem tá perdendo, mas você não sabe qual time está indo bem ou não. Por que, que eles não foram bem, por que, que eles não estão jogando bem aquela partida, quem marcou falta, quem não marcou. O placar do jogo não mostra isso, mas mostra qual time está indo bem e qual time não está. Então, de forma muito analógica, eu queria explicar assim o PIB para vocês, sem muito economês, porque isso não é o intuito de hoje, tá? Então, quanto mais um país tem o PIB positivo, mais o país produziu. E isso é uma coisa muito boa. O próximo é o IPCA, que eu tenho certeza que vocês sabem por conta de uma outra palavra: inflação. A inflação, eu acho que se os meninos pudessem, né, ter uma tecnologia de botar aqui em cima de mim, quantas vezes eu vou falar inflação hoje, daria mais de 20 vezes, porque é uma palavra que está todos os dias na nossa vida. A inflação, gente, eu costumo dizer de uma maneira bem, assim, nada economês, que eu falo que ele é o nosso inimigo da compra, o inimigo do consumo. A inflação, ela acaba impactando muito a forma que a gente vive todos os dias aqui no Brasil, tá? Então, o IPCA nada mais é do que o termômetro da inflação no Brasil. Lembre, inflação é quando o preço das coisas inflam. A gente pode trazer uma analogia muito simples aqui para vocês, que é quando vocês vão ao supermercado, por exemplo. Antes, quando, não sei, vamos por aí uns 10 anos atrás, eu tinha 13 anos de idade, a gente ia no mercado com R$ 100 e saía com mais de 10 sacolas de compra no mercado. Hoje em dia, se a gente vai com R$ 100, infelizmente, não dá quase 3, porque as coisas estão extremamente caras, né? E existe um motivo por isso, mas depois eu vou entrar em detalhes. Abaixo a gente tem a Selic, que eu costumo dizer que é o companheiro da inflação, tá? A taxa Selic, ela existe para ela poder retardar a inflação. A taxa Selic nada mais é do que, como eu costumo explicar, a taxa mãe da economia. Aquela taxa que determina como tudo vai ser, como tudo vai se encaixar dentro da economia. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros. Então, um exemplo muito claro para vocês é que no momento, se vocês forem fazer algum empréstimo, se vocês forem ou ficarem ao atrasarem o cartão ou pegarem um cheque especial do banco, vai ser cobrado uma taxa muito alta, né, de mais de 1% ao mês. Isso por conta
da Selic, porque a Selic está alta. Mas por que a Selic está alta? Porque a inflação está alta. A Selic, ela é a principal ferramenta para poder retardar a inflação. Se a Selic continua subindo, é porque realmente a nossa taxa, a nossa inflação não está controlada. Então as duas sempre vão caminhar juntas, tá? Só que a Selic ela é bastante interessante porque ela também é uma referência na parte de investimento, né? É uma taxa muito atrativa para investir quando ela está alta como está agora. Só que, como tudo são dois pesos e duas medidas, pesa para um lado e facilita no outro, tá? O próximo é o IGPM. O IGPM é uma coisa muito interessante. Quem aqui mora de aluguel? Manda um joinha. Beleza. Uma pergunta: o aluguel de vocês subiram nos últimos meses ou no último ano? Perfeito. E isso está muito atrelado a essa taxa que eu vou explicar para vocês agora, o IGPM. O IGPM ele é como se fosse uma régua que mede a pressão dos preços em várias partes da economia, tá? Só que se essa régua sobe, é um sinal de que os custos gerais estão aumentando e isso inclui contratos de aluguel. Então, basicamente, se o IGPM está alto, vai afetar muito os contratos de aluguel. Todas as partes de imóveis de alocação costumam ser muito influenciadas por essa taxa, tá? Então, lembre sempre que essa taxa é uma pressão dos preços que afetam em vários setores, só que principalmente para a parte de aluguel, tá? O próximo é o dólar, que eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhes, todo mundo aqui já cresce sobre a influência do dólar, inclusive um dólarinha de ouro aqui para vocês, ó. Isso aqui traz sorte, hein, gente? O dólar, ele é uma referência mundial e no Brasil, quando ele sobe, tudo depende da importação, como eletrônicos e combustíveis começam a ficar caros. Então, o dólar influencia muito no nosso país. As pessoas têm a mania de pensar que, pô, o dólar tá subindo, isso não vai afetar em nada aqui no Brasil. Gente, como vocês vão ver um pouco mais adiante, a gente come dólar todos os dias. Não é só quem viaja para fora, ou quem faz investimento, ou quem tem algum custo em dólar. A gente come dólar todos os dias, porque o dólar é uma referência mundial, tá? E principalmente no Brasil, quando ele sobe, o preço dos eletrônicos e o combustível costumam a ficar mais caros, tá? Então, o dólar sempre vai ter uma influência muito significante naquilo que é essencial para nós brasileiros. E por último, a taxa CDI. A taxa CDI é o juro que os bancos usam para poder emprestar dinheiro entre si, tá? Obrigada, Maria Cristina. No final vai ter, vou disponibilizar para fazer pergunta, tá? E se tiver alguma dúvida a mais, pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Muito obrigada. A taxa CDI, ela é os juros que os bancos têm entre si por emprestar dinheiro. Sim, os bancos emprestam dinheiro entre si, tá? Isso acontece. O Santander vai mandar dinheiro para o Bradesco vai mandar dinheiro para o Itaú. Isso acontece entre eles, porque de repente está faltando ali, e até o processo do Banco Central poder emitir o dinheiro e mandar para o lugar que está precisando é um pouquinho burocrático. Então, os bancos eles têm esse livre acesso de poder mandar dinheiro um para os outros, tá? Durante o dia, durante as negociações. Esse empréstimo que acontece entre eles é denominado a taxa CDI, que vocês também veem atreladas em muitos investimentos que eu vou entrar em detalhe um pouquinho à frente. Pode mudar, por favor. Gente, vocês estão com água aí? Bebam água, tá? Fiquem hidratados. Eu só queria trazer para vocês um termo de economia que poucas pessoas conhecem hoje, que é a macroeconomia. Geralmente a gente acha que isso só está atrelado a quem estuda economia ou faz uma graduação e não sei o quê. A macroeconomia, ela é muito importante, tá? Porque é uma ciência que dedica a observar e mensurar um cenário econômico regional. A macroeconomia, ela influencia o comportamento daquela região em si.
Dentro da macroeconomia, existe a microeconomia, como o próprio nome já diz, estuda um ambiente pequeno. Já a macro traz uma visão muito mais ampla daquela região e é extremamente importante. Por que eu trouxe isso nessa palestra hoje? Talvez tenha algum significado para vocês em algum momento na vida de vocês, porque a macroeconomia não existe só dentro da economia, gente. A macroeconomia existe em todos os setores profissionais. Se você trabalha em um determinado ambiente, de repente você precisa estudar a macroeconomia desse ambiente para poder definir o que te falta agregar ou não, tá? Então eu só queria, quem puder, tira uma foto dessa macroeconomia que eu trouxe para vocês, porque uma hora ou outra pode ser que essa palavrinha surja na vida de vocês. E adiante, pode passar, por favor? Eu vou só passar uma curiosidade de economia, já que estamos falando de economias aqui. Quem já ouviu falar sobre a crise de 1929? Dá um joinha. Legal. A macroeconomia, ela surgiu a partir da Grande Depressão de 1929, que é quando se percebeu os limites do livre mercado para alcançar a máxima eficiência e equilíbrio, tal como estipulado pela microeconomia. Então, em tese, para quem não conhece, em 1929, também conhecida como a Grande Depressão, teve início nos Estados Unidos com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 29 de outubro de 1929, também conhecido como Terça-feira Negra, tá? Nesse dia, de forma muito simples e didática, a Bolsa dos Estados Unidos, assim, vermelhou. Todo mundo entrou em tremendo desespero, porque todo mundo começou a perder muito dinheiro. Só que a gente está falando uma época que foi em 1929. A gente não tinha os mesmos conhecimentos econômicos que a gente tem hoje. Então, por isso que se hoje vê muitas poucas crises, como teve em 1929, como teve em 2008. Hoje em dia a economia está muito mais madura e as pessoas entendem como pode encaixá-las, tá? Então, quando teve essa crise de 1929, as pessoas pararam para analisar e pensar: opa, isso aconteceu, não está certo, o que a gente está fazendo de errado? Aí foi que eles tiveram a brilhante ideia de poder analisar o cenário macroeconômico, não só focar naquilo que convém a eles através da microeconomia, como eu falei, que é uma coisa específica. A macro, ela traz toda uma visão geral e ampla daquilo que precisa, tá? Precisa de atenção, precisa de um estudo econômico mais certeiro, por assim dizer. Então, a quesito curiosidade, tem muitas pessoas que já ouviram falar dessa crise de 1929. A macroeconomia surgiu aí, e eu achei muito válido trazer isso para vocês entenderem a importância da macroeconomia, tá? Pode passar, por favor. Bom, cenário econômico de 2025. Eu trouxe 5 pontos para vocês estarem atualizados sobre o cenário atual da economia, o que de mais importante está acontecendo aqui hoje. O primeiro ponto é a inflação ainda resistente em alguns setores, como alimentações e energia. De novo, a palavrinha inflação aqui para vocês, como eu disse. Hoje a gente está passando por como poderia dizer, um conflito político, né? A gente tem, por um lado, Brasil, que existe um presidente que tem um viés um pouco mais para a esquerda, e a gente tem outros países relevantes, a quesito Brasil, que tem presidentes que são um pouco mais do viés de direita. Não é só porque todo mundo é presidente que todo mundo tem que pegar na mãozinha do outro e falar assim: ó, eu te adoro e vou fazer negócios com você. Infelizmente, na economia não é assim que funciona, tá? Vieses políticos influenciam muito a cadeia econômica de um país. E hoje o presidente que temos e o presidente da maior economia do mundo, até mesmo de um parceiro comercial que a gente tem aqui na América do Sul, que é a Argentina, traz alguns conflitos para o nosso país. Estou falando que está certo, estou falando que está errado? Não. Estou trazendo a ciência da economia para vocês entenderem o que afeta bastante o cenário atual. E também algumas contradições. Dentro do nosso país, a gente tem um teto de gastos, né? Que a gente pode gastar para que o país não fique endividado. E, infelizmente, o teto de gastos ele estourou.
Então agora o país ele está recorrendo para conseguir cobrir esse teto de gastos novamente e o país não ficar endividado. Como isso geralmente acontece? Quando o país está endividado e precisa de dinheiro para poder é, fechar esse teto de gastos novamente? Impostos. Os impostos são atribuídos para nós, consumidores finais, uma forma de arrecadação de dinheiro para que o governo consiga recolocar a economia no lugar. Novamente, não estou falando que o que está fazendo é certo ou errado. Eu tenho minhas opiniões políticas, só que aqui eu só quero trazer o conhecimento para vocês sobre o que acontece no Brasil hoje. E a inflação é nosso pior inimigo, tá? Existe a questão fiscal, a questão política, desentendimento político, existe. Mas a inflação é nosso pior inimigo porque a inflação afeta principalmente a gente, que somos consumidores finais dessa cadeia econômica, tá? A inflação, ela tá resistente, estão subindo taxa de juros subiu quase tá 14% aí ao ano, que é a mesma taxa de juros que a gente teve no governo Dilma. Antes disso não tinha chegado a esse patamar. Então, as coisas estão encarecendo, não só para compras, mas também para utilização de crédito. Então, o governo está tentando tomar algumas medidas para que a inflação se mantenha controlada. A inflação não está controlada. Se vocês verem em algum lugar dizendo que a inflação no Brasil está controlada, minha opinião como Brenda é que não está, porque senão a gente não teria uma taxa básica de juros tão alta como a qual estamos tendo agora, tá? O segundo ponto é o que eu acabei de falar, que é os juros elevados por conta do controle inflacionário. Nada mais é do que a taxa Selic subindo para poder retardar a inflação, que novamente não está controlada. E de novo a palavra inflação aqui para vocês. O terceiro ponto é o crédito mais caro e seletivo, que é basicamente por conta da taxa básica de juros, vulgo taxa Selic, que foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. A gente sente uma maior dificuldade para poder adquirir crédito, tá? E isso é nítido, ou se por acaso aconteceu de ter alguma inadimplência, vocês estão sentindo no bolso a dificuldade que é colocar isso em dia. E assim, se eu pudesse dar um conselho para vocês, caso isso esteja acontecendo na tua vida, não se sinta pressionado, tá? Ninguém gosta de estar inadimplente. Só que a gente tem que entender que o cenário que a gente está vivendo agora economicamente não está dando outra opção. A gente não consegue fazer uma boa renegociação com juros altos. Então, vamos esperar para ver o que acontece, vamos tentar negociar as melhores taxas, vamos acertando devagar, não se precipite, não descapitalize todo o dinheiro da tua vida para poder sanar uma dívida que a gente sabe que, em tese, não é culpa nossa. A gente está vivendo condicionado ao cenário econômico do Brasil. Então, isso exige algumas adaptações, tá? Quarto ponto, empregos crescendo, mas informalidade ainda mais alta, né? A gente, assim, em 2018 para 2019, a gente teve uma taxa de empregos muito altas. Era muito difícil não ter trabalhadores registrados. No momento, a gente não está passando por uma crise no setor de emprego, tá? Só que tem um ponto que está se desenvolvendo muito mais, que é a informalidade do trabalho. As pessoas, como, assim, pensando como empresa, quando contrata um funcionário pelo regime CLT, ele tem muitos gastos com esse funcionário, gera muitos custos para a empresa. E como eu estou dizendo aqui para vocês, o cenário atual não está favorável para ter custos, né? Porque está tudo muito caro. Então, estão cada vez mais desmotivando a informalidade do CLT, a formalidade do CLT e contratando mais profissionais informais, né, que geram menores custos, como, por exemplo, o modelo PJ ou até mesmo o freelancer, né, que não tem aquele vínculo de trabalhador para contratante. E por último, o câmbio instável, impacto nos preços de produtos importados. O que eu estou querendo dizer aqui é a questão do dólar. Lembra que eu falei para vocês um pouquinho antes que o dólar é muito, muito influente aqui no nosso país. A gente come dólar sim, tá? E quando o câmbio ele passa por uma instabilidade, automaticamente afeta os preços aqui dentro do Brasil. E isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais adiante. Pode passar, por favor. Guardem essa frase que eu escrevi para vocês. Quando o governo aumenta os juros, é como se ele colocasse um freio no consumo. Isso segura a inflação, mas deixa tudo mais caro para quem quer financiar ou pegar empréstimo.
O cenário de 2025 ainda é de cautela, mas tem brechas para quem sabe se planejar. Pode passar, por favor. Bom, eu aqui eu vou dar umas pequenas dicas de como fazer um bom planejamento financeiro para atravessar 2025 e tentar sobreviver de alguma forma. Sempre seguir alguma regrinha, tá? Não é necessariamente essa que eu estou passando para vocês. Regras dos 3 P's, que é priorizar, poupar e planejar. É extrema importância que vocês pensem em si mesmos nessa fase que a gente está passando no Brasil, tá? A gente tem que pensar no planejamento, não dá só para viver. A gente tem que se planejar para adquirir um bem, se planejar para de repente fazer uma viagem, se planejar para fazer até mesmo investimentos, porque a gente sabe, como eu disse anteriormente, que o custo aqui dentro do Brasil está muito caro. Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo guardar dinheiro e tá tudo bem. Eu não julgo quem não consegue, é muito difícil mesmo. Só que é importante a gente ter umas regrinhas na nossa cabeça que a gente consiga priorizar, tá? Mais para frente eu vou dar outra dica dessas regrinhas, tá? Não vai ser o principal de agora. Tenha clareza sobre entrada e saída de dinheiro, orçamento mensal. Ai, Brenda, mas isso é muito arroz com feijão. Gente, é o arroz com feijão que dá certo. Não é eu trazendo uma ideia mirabolante aqui que vai funcionar, não vai funcionar. É o arroz e o feijão que a gente come todos os dias. É o básico, bem feito. Muitas pessoas não têm ideia do que entra e do que sai no seu orçamento, tá? Ah, mas eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto. Gente, não estou falando de vocês saberem. Vocês precisam aprender a visualizar. Hoje em dia existem 1 milhão de sistemas que a gente pode se adequar e colocar. Se botar até no chat GPT, eu ganho isso, eu tenho isso de conta. Quantos por cento da minha renda está comprometida? Ele já vai dar uma resposta para você, entendeu? Então a questão aqui é ter clareza, não é você saber, mas ter clareza, você visualizar. Porque quando a gente visualiza, a gente tem um maior entendimento daquilo que acontece na nossa vida. Não adianta nada você ter essa informação só na tua cabeça, isso não vai agregar em absolutamente nada. Reserva de emergência, de 3 a 6 meses de custo de vida, tá? Reserva de emergência eu falo que é prioridade na vida de todo mundo. Não importa se você tem o melhor trabalho do mundo e trabalha 10 anos no local, faça uma reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que vai estar aplicado em algum produto que tenha liquidez diária. O que é liquidez diária? É a facilidade de transformar aquele ativo em dinheiro quando você precisa. E eu vou trazer um exemplo muito bem claro de como isso funciona, tá? Expondo aqui a minha vida para vocês, eu acabei sendo demitida do Itaú em outubro. Eu fui demitida sem justa causa e como eu ainda não tinha completado 6 meses, eu não consegui seguro-desemprego. Então, pô, o que que uma pessoa faria sem seguro-desemprego? Já emendaria em outro trabalho desesperadamente para conseguir ter uma renda. Mas eu tirei um tempo para respirar e pensar qual caminho eu queria seguir. E só fiquei tranquila porque eu tinha feito uma reserva de emergência, na qual aí eu pude manter pelo menos 6 meses da minha vida tranquilas, tá? Então, isso daí é um exemplo claro de como as coisas funcionam quando você tem reserva de emergência. Você não fica desesperado e você não busca incansavelmente alguma coisa que não vai te fazer feliz, ok? E evite compras por impulso em tempos de juros altos, tá? Gente, eu sei, eu também gosto de fazer compra, entendeu? Não tô sendo hipócrita aqui, nada disso. A gente gosta de gastar dinheiro que a gente sabe. Mas a questão é assim, que tem aquela famosa frase que depois que dormir passa, né? Então, às vezes é bom seguir esse próprio conselho. Se você vê que você está muito desesperado por alguma coisa e talvez não faça sentido na tua vida no momento, dorme que passa, entendeu? Brenda, mas está dizendo que eu não posso gastar o meu dinheiro? Sim, vocês podem gastar o dinheiro de vocês. Só que o ponto é, tem muitas coisas que a gente acaba adquirindo consumismo extremo por conta da gente ser influenciado por alguma outra coisa. E às vezes nem faz muito sentido pra gente, entendeu? Então, por isso que eu trago como conselho para vocês. Se a gente hoje em dia, quando eu fiz o meu TCC, por exemplo, de educação financeira, uma das coisas que eu mais coloquei lá foi como as redes sociais, por exemplo, hoje em dia, influenciam o nosso consumo. Porque a gente acaba vendo alguma coisa na rede social, fala, nossa, que legal, eu quero ter isso. Mas daí quando compra não faz tanto sentido, porque você vê que você não vai usar, entendeu? Então, como conselho mesmo para vocês, se vocês acharem que é algo necessário, comprem. Mas se vocês perceberem que aquilo não faz sentido na vida de vocês, tá tudo bem.
entendeu? Dorme que passa, amanhã é outro dia, amanhã a vontade acaba. Mas é isso. Próximo, por favor. Mais regrinhas de 50, 15, 35, que nada mais é do que aquela regrinha dos 3 P's que eu trouxe anteriormente, tá? Só que aí trazendo como números mesmo. 50% a gente deixa para contas fixas, 35% a gente deixa para contas variáveis e 15% a gente poupa, a gente guarda, a gente investe. Ai, Brenda, 15% é muito, faz 10%. O mais recomendado é você guardar pelo menos 10% do que você ganha hoje. Ai, Brenda, mas eu ganho 3 mil reais. Guarda 250, 300 reais por mês, se vê que funciona, tá? Não é porque eu tô te passando isso que é o certo, mas eu tô dizendo que pelo menos é o recomendado. Ah, Brenda, esse mês eu consegui guardar 250, mas o próximo mês eu vou guardar 150 reais. Tudo bem. O importante é todo mês você pensar em poupar alguma coisa. Não é um compromisso que você tem é com você mesmo. Não é com o banco que você está mandando, não é com a pessoa que está te ajudando a investir, é com você mesmo. Você conseguindo pelo menos guardar um valor que seja todo mês já é uma mudança gigante na vida que vocês vão fazer, tá? E isso entra como das regrinhas e conselhos que eu estou dando para vocês sobreviverem a esse ano de 2025. Porque a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas, questões de economia e tudo mais. Então, se vocês tiverem né, um dinheiro guardado, dá muito mais segurança para passarem por todas essas fases da economia que nós estamos passando. Segundo ponto, renegocie suas dívidas. Eu falei anteriormente que tá tudo bem se por acaso acontecer de ter uma inadimplência e tudo mais, só que é importante a gente já ir pensando em como renegociar, não pegar isso e fazer no ato, sabe? Mas já ter uma ideia de como a gente pode renegociar as dívidas. A gente sabe que todo novembro tem feirão, né, de Black Friday, de quitar dívida. A gente sabe que durante o ano pode ser que alguns bancos, ou até mesmo Serasa, SPC, consiga fazer alguma promoção para você poder quitar as suas dívidas. É só ir acompanhando. Você pode acompanhar eles nas redes sociais, que direto eles postam essas coisas, né, para quitar suas dívidas. Você já pode ir guardando um dinheiro para você dar uma entrada muito boa e depois parcelar o resto em parcelas pequenas. Então, assim, o importante é pensar em renegociar. Não estou falando para vocês fazerem isso de imediato, tá? Mas ir pelo menos traçando um caminho para que isso aconteça. Planejamento financeiro pessoal, não preciso explicar, expliquei bastante no último slide. Reserva de emergência, também expliquei como isso foi muito importante para mim e como deve ser importante para vocês. Poupe, mesmo ganhando pouco, complementando aí a regrinha que eu passei para vocês. Não importa o valor, mas tenham o hábito de se pagar todo mês. Se vocês começarem a olhar para vocês como se vocês fossem um custo mensal, as coisas mudam um pouco. Porque eu já escutei de pessoas falando assim: ah, Brenda, tô pagando as minhas contas, aí eu vou ver o que vai sobrar no final do mês, aí eu invisto. Gente, pelo amor de Deus, vocês são os maiores compromissos da vida de vocês. Vocês não têm que esperar o final do mês depois que gastar. Poupa pelo menos um pouco. Pensa no futuro de vocês, nunca sabe o que pode acontecer. E por último, use a tecnologia, tá? A tecnologia é nosso principal aliado hoje em dia. E às vezes a gente perde 30 minutos no TikTok, por exemplo, mas a gente poderia estar vendo algum vídeo, a gente poderia estar seguindo alguma pessoa que conversa sobre isso, a gente podia estar consumindo conteúdo, até mesmo utilizando o chat GPT, né? Que a gente hoje tem uma ferramenta muito grande nas nossas mãos. O chat GPT traz tudo o que você precisa, entendeu? Organiza a tua vida de cabo a rabo, se saber usar muito bem ele. Então, de repente, ele tem hoje a opção de voz, né? Se você conversar com o ChatGPT, ele vai lá conversando com você, ele vai te explicando as coisas. Ah, tá acontecendo isso, isso, isso na minha vida, como que eu posso pagar essa dívida de 5 mil reais? Cara, ele traz a solução para você, isso eu tenho certeza. Eu nunca testei, mas eu tenho absoluta certeza. Então, use a tecnologia a favor de vocês, que é o nosso principal aliado hoje, tá? Me mandem um coraçãozinho se tá tudo claro para vocês, se estão com alguma dúvida. Tá tudo certo por aí? Perfeito. Ai, que quanto coraçãozinho. Obrigada, gente. Fofos. Passa pro próximo, por favor. Deixa eu tomar um golinho de água.
Quem não sabe para onde vai o dinheiro não tem como tomar boas decisões. Planejamento é o GPS da sua vida financeira. Não esqueçam disso. Próximo. Bom, agora a gente vai entrar no assunto assim que é um pouco, não diria difícil, mas assim, eu peço total atenção de vocês. Pode ser que eu me enrole um pouco para poder explicar, mas eu vou recapitular, porque sendo bem honesta, eu nunca expliquei isso numa palestra, tá? Eu trabalhava com esse produto, então eu vendia automaticamente, mas eu nunca expliquei numa palestra. Então eu tentei trazer de uma forma muito clara para vocês. Me faz um joinha quem já ouviu falar sobre consórcio. Perfeito, perfeito. Ok. Eu quero trazer para vocês a diferença entre consórcio e o financiamento. Financiamento, acho que todo mundo aqui está careca de saber o que que é, mas principalmente o consórcio. O consórcio, ele é como se fosse um grupo de pessoas que se juntam para poder juntar um dinheiro, como se fosse uma poupança ali forçada, tá? E depois de um tempo, cada um consegue comprar o que deseja, como um carro ou uma casa, por exemplo. Todos pagam uma parcela todo mês, tá? E periodicamente um desses membros do grupo recebe dinheiro para comprar o bem. Existem duas formas principais de conseguir o bem, seja por sorteio ou oferecendo o maior lance, tá? É como basicamente se você e seus amigos se juntassem para comprar um presente coletivo, mas ao invés de todo mundo comprar o presente de uma vez só, cada um vai contribuindo até que eventualmente alguém receba o presente primeiro, tá? E esse processo continua até todo mundo desse grupo de amigos conseguirem o que querem. Então, basicamente, o consórcio é isso. No final, caso você não seja contemplado no grupo de consórcio, você receberá o dinheiro de volta ajustado pela inflação atual. Em outras palavras, basicamente o consórcio é uma poupança que te permite ter um ganho de bens no final, tá? O consórcio é um produto bastante utilizado dentro dos bancos, tá? Tenho certeza que se você já foi numa agência bancária e você tinha perfil para consórcio, algum bancário já te falou de consórcio. Por que eu acho o consórcio interessante? O consórcio, para mim, é um produto que todo mundo deveria ter. Ah, Brenda, mas eu tenho 18 anos, eu não estou pensando em comprar uma casa agora. Faz um consórcio. Consórcio, a principal diferença de consórcio para financiamento é que financiamento é uma coisa imediatista. É uma coisa que você vai lá, cota com o banco, faz o financiamento e já cai na tua conta. Só que os juros é muito alto. Já o consórcio é uma coisa mais de longo prazo. É um produto que leva mais tempo. Porque, como eu expliquei, é um grupo de várias pessoas que entram nesse consórcio, vão pagando ali a parcela todo mês, eventualmente uma ou duas pessoas acabam sendo contempladas dentro desse consórcio e as outras vão continuar contribuindo, até que todo mundo consiga, tá? Então, é uma coisa que pode demorar anos para você conseguir. Ah, mas eu quero adiantar, eu quero pegar um consórcio quanto antes. Pode dar um lance. Se tiver 40% ali do valor da carta de consórcio que você pega e você dá esse lance, tem mais chance de você ser contemplado. Ou se não, ou se você não tiver um dinheiro para dar ali de lance, você pode esperar até o final da carta para ver se você vai ser sorteado ou não, tá? Então, assim, é um processo que demora anos para você conquistar. Mas é uma coisa que você vai ter a garantia que terá, de alguma forma. O consórcio, ele não tem juros igual ao financiamento. O financiamento aí tem juros, pô, explodindo de 5% ao mês. O consórcio, ele não tem juros. O consórcio, ele tem taxa de administração. A taxa de administração de consórcio pode chegar a 18%, só que 18% diluído em 5, 6 anos, que dá menos de 0,50% ao mês. É muito baixo. É quase inútil essa taxa que existe dentro do consórcio hoje, tá? Então, para o cenário atual que a gente vive hoje, com a inflação novamente muito elevada, eu não acho o financiamento ser o melhor caminho para vocês, porque vocês vão se endividar, vai virar uma bola de neve, vocês não vão conseguir, não tô sendo pessimista, tô sendo realista na verdade, cumprir com o acordo, porque tá muito alto os juros, tá? Então, se vocês têm algum sonho algum dia de adquirir um bem, adquirir um carro, uma casa, dá para fazer consórcio até de viagem, gente, consórcio de reforma de casa, existe consórcio para tudo que você pode imaginar na tua vida. Pensa em sentar com um banco, né, sentar na agência e discutir as opções de fazer um consórcio. Todo mundo deveria ter.
porque é uma coisa que te garante um bem, você é forçado a guardar dinheiro todo mês, e no final, caso não aconteça o sorteio, seu dinheiro é devolvido através do é devolvido, né, já ajustado com a inflação atual. Então, assim, é muito importante, tá? Trazendo agora realmente cenário atual, eu não recomendo vocês fazerem financiamento. Vão para o consórcio. Mas é isso. Entenderam? Ficou claro o que que é um consórcio? Ai, gente, obrigada. Primeira vez que eu expliquei sobre uma palestra, tô emocionada. Ai, enfim. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bom, vamos pro próximo, então. O empréstimo é como um táxi caro que você paga na hora do desespero. Já o consórcio é como uma van que só sai quando enche. Mais barato, porém exige uma maior paciência. Próximo. Bom, vamos falar agora do dólar. Dolinha. Eu falei que ia ter um conteúdo exclusivo só para o dólar e será nesse momento. O tal do dólar e por que isso mexe com o seu bolso. Pode passar, por favor. Vão. Infelizmente, o preço sobe muito rápido quando o dólar sobe, mas não cai na mesma velocidade quando ele baixa, tá? Isso porque os empresários têm outros custos, como impostos, salários, transporte, e ficam com medo de perder essa margem, tá? O dólar mais alto, ele pressiona a inflação no Brasil. Quando o dólar sobe, produtos importados ficam mais caros aqui no Brasil, como eletrônicos e combustíveis, como eu já havia explicado. Isso aumenta cada vez mais o custo de vida, pressionando a inflação, já que as empresas aumentam os preços para cobrir custos mais altos. Ou seja, o dólar influencia sua parcela do carro, o preço do seu arroz e até mesmo os juros do seu cartão, tá? O dólar e os investimentos, o que, que isso tem em comum? Se você investe em ações ou fundos, o dólar pode mexer com seus rendimentos. Empresas exportadoras, né, que exportam, como Vale e Petrobras, por exemplo, que são empresas muito relevantes hoje dentro do Brasil, se beneficiam geralmente quando o dólar sobe, já que dependem de importações, tá? E isso acaba sofrendo. Entender isso ajuda você principalmente a não agir por impulso nos seus investimentos e até se proteger muito melhor. Então, o dólar ele está assim atrelado a tudo na tua vida, desde a questão empresarial de como os empresários vão se comportar, até o custo que existe no Brasil hoje para poder se manter na questão de exportação, até como você, por exemplo, parcela o seu carro e os juros que isso vai ser acobertado, tá? O dólar, ele é uma moeda forte que existe há mais de 100 anos e o nosso real só existe há 30. Então, assim, como uma moeda de 100 anos não poderia influenciar uma moeda de 30? Seria impossível, tá? O real ele está tomando fortes assim amadurecimentos, eu poderia dizer, ao longo desses 30 anos, só que ainda não está sendo suficiente. O real ainda é o tipo de moeda que precisa ser influenciada por outra, né, para poder tomar aí os rumos econômicos. Ela ainda não tem essa fortaleza igual, por exemplo, o dólar. A gente está vendo aí, se você ligar o jornal, você vai ver que o dólar estava caindo, tudo mais, por questões tarifárias do Trump, e outras questões. Só que a moeda sempre se mantém valorizada de uma forma ou de outra. O mercado dos Estados Unidos funciona assim, não é igual ao Brasil. Lá o mercado é independente, ou seja, não tem nenhuma dependência com a moeda. Se a moeda cai, o mercado se mantém forte e vice-versa. Aqui no Brasil, como a gente tem uma certa dependência ainda da moeda, se a moeda desvaloriza, automaticamente os mercados desvalorizam, enfim, fica tudo horrível. Lá não. Lá tem uma certa fortaleza em cada um dos segmentos dentro dos Estados Unidos. E é por isso mesmo que eu queria trazer para vocês essa importância que o dólar tem hoje, tá? Porque ele traz principalmente essa influência, mas também dirige como vai ser as questões aqui no Brasil também. Passa, por favor, para o próximo. O dólar sobe, importar fica mais caro, preço sobe, inflação sobe, juros sobem, seu bolso sente. Então, mesmo sem viajar, o dólar vai até o supermercado com você.
beleza? Não queria estender muito nesse assunto do dólar, porque é um assunto mais complicado que exigiria uma palestra só sobre isso, mas eu já vi muitas pessoas falarem que na época o dólar subiu assim estrondosamente, né? Falarem: "Ah, isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Eu não como dólar". Sim, gente, vocês comem dólar e é por isso que eu queria trazer esse ponto aqui na palestra de hoje. Pode passar, por favor. Já estamos chegando na reta final, tá? Eu queria trazer uns pontos básicos de investimento para vocês, porque depois dessa aula de economia, até de macroeconomia, vocês aprenderam um pouco, vocês vão aprender sobre investimento, eu vou estar fazendo meu trabalho errado, tá? Então, eu queria trazer o básico de investimento. Primeiro, definir seu perfil, né? Seu objetivo. Quem é você investindo? Um cara que arrisca, um cara que não arrisca? Qual horizonte de investimento você vai querer? Ah, vou investir para 1 ano, vou investir para 10. Qual que é a sua aversão ao risco? Pô, eu sou um cara que gosta de ganhar muito dinheiro investindo. Então você vai se arriscar, né, nos mais alavancados. Ah, não, eu só quero ganhar mais que a poupança e dormir sossegado. Então você tem um perfil mais conservador. É importante. Assim que você abre conta numa corretora ou até mesmo no banco, eles pedem para você responder umas 12, 15 perguntas. Essas perguntas servem para poder definir o seu perfil de investidor, tá? Então, sempre é bom ter o seu perfil, o seu objetivo traçado. O próximo é conheça seu perfil de investidor, que é basicamente isso que eu acabei de explicar. As duas coisas acabam se casando, né? Até porque quando você tem um objetivo, automaticamente já é definido quem você vai ser investindo, o seu perfil de investidor. E considerar a sua situação atual. Entra aí de novo as regrinhas que eu expliquei anteriormente. O quanto você vai poder gastar, o quanto você vai poder guardar todo mês, qual que é a sua situação atual, por que você quer investir, você está endividado, prioriza quitar as dívidas, enfim. É importante vocês terem isso pensado, tá? O próximo, por favor. Bom, aqui eu trouxe 6 tipos de investimento, tá? E é só realmente para vocês terem um breve conhecimento, não vou entrar muito em detalhe, até porque eu dei uma aula completa sobre investimento ano passado, foi uma aula só sobre isso, é a quarta aula, se eu não me engano, vocês podem procurar no YouTube, tá? Depois eu mando lá também no grupo. O básico de investimento, título de tesouro direto, que nada mais é do que você de alguma forma emprestar dinheiro para o governo, tá? E o governo vai te devolver com juros. É um dos investimentos mais básicos que existem. Você emprestar o dinheiro para o governo para ele financiar alguns tipos de obras, enfim, projetos, né, dentro do governo, e ele vai te devolver com juros. E assim, eu até arriscaria dizer que é um dos investimentos mais seguros que existem, até mesmo a poupança. Por quê? Eu costumo explicar que se tivesse uma grande crise mundial, né? Se tivesse todo mundo quebrando, falindo, a poupança fica no banco, você está emprestando dinheiro para o governo. O que quebraria primeiro, o banco ou o governo? O banco. O governo seria a última pessoa a quebrar. Então eu costumo dizer que esse é o investimento mais, assim, mais seguro que pode existir dentro do mercado financeiro. E é um investimento, assim, eu quando eu investi isso, faz muito tempo que eu não invisto, tá? No título de Tesouro Direto. Mas eu acho que eu peguei a R$ 50 um investimento desse. Ok, você não vai ter uma rentabilidade estrondosa, mas já é uma forma de você ter esse primeiro contato com os investimentos. O segundo são ações, as famosas ações, que acho que todo mundo já ouviu falar, que as empresas, elas costumam abrir capital na bolsa, né, abrir uma parte de si dentro de uma bolsa de valores, para eles poderem arrecadar algum dinheiro, tá? Para poder financiar obras, financiar pagamento, custo, eles abrem o capital para que os acionistas consigam entrar e investir, e em troca eles pagam dividendos, ou de repente algumas empresas não pagam dividendos, você ganha com a alta ou com a baixa da ação, né? Você comprar a ação a 10 e ela 3 meses depois for para 15, você vender, você vai ter R$ 5 aí de lucro. Então, algumas ações não pagam dividendos, mas tem essa possibilidade de você ter um ganho através da volatilidade do ativo, tá? Então, ações é isso. Basicamente, tipo, a Petrobras foi lá na Bolsa de Valores do Brasil, botou um pedacinho dela para ser comercializado, vai lá, por exemplo, o Marcos e compra um pedacinho da Petrobras. Então, ele se tornou acionista da Petrobras. Ele pode ir lá na Petrobras e brigar com todo mundo.
Tô brincando, não pode, mas eu já pensei nessa possibilidade. Enfim, basicamente ações são isso. E o próximo são ETFs, né? ETFs ela é uma cesta que você compra todos os ativos que estão dentro de uma bolsa, tá? Por exemplo, assim, você quer investir na Bolsa de Valores do Brasil, não só comprar uma ação que está nessa bolsa, você pode investir na bolsa como um todo, tá? E se você quiser investir hoje no índice da Bolsa Brasileira, é o BOVA11, tá? Que daí você compra todo o índice da Bolsa Brasileira, todas as principais empresas que acompanham esse índice. Então tem como você fazer um investimento através de ETFs, que é comprar toda a cesta de ativos que existe dentro daquele índice. Fundos de investimento é como se fosse uma comunhão de recursos de vários investidores que são administrados por um gestor profissional, com o objetivo de aplicar o seu dinheiro em diversos ativos, como ações, títulos, imóveis, câmbio, entre outros, tá? E assim, trazendo uma analogia mais clara do que seria um fundo de investimento, eu poderia dizer que é como um condomínio residencial, tá? Cada morador, ou seja, cada investidor, compra um apartamento, ou seja, uma cota, e todos os apartamentos juntos formam um prédio, que seria o fundo de investimento. E o prédio ele é administrado por um síndico, né? Todo mundo sabe disso, que é o gestor do fundo, que decide onde vai investir o dinheiro do condomínio, ou quais melhorias tem que fazer, qual segurança tem que tomar. Então, basicamente é isso. Você está dentro de um condomínio de prédios, tem um síndico, que é o gestor desse fundo, que vai tomar as melhores decisões por todo mundo que está lá. É assim que funciona o fundo de investimento. O fundo imobiliário, todo mundo acho que já ouviu falar, a diferença de fundo imobiliário para ações é que ações sofrem uma alta volatilidade, tá? Fundos imobiliários não. Não é conhecido por ter volatilidade, ou seja, se você comprar a R$ 10,30, dificilmente em 2 meses ele vai subir para 11, 12, R$ 13. Ele mantém ali entre R$ 10,40, R$ 10,35. Ele é um fundo, ele é um ativo que não oscila, porque o objetivo dele é te dar dividendos, tá? Fundos imobiliários nada mais é do que você investir em um tijolinho de um imóvel, tá? Em um fundo de shopping, em uma indústria, em um fundo de papel, como a gente chama. E quando você investe nesse tijolinho, você ganha dividendos como recompensa, tá? Então, lembrem que fundo imobiliário e ações são mercados de renda variável. Porém, nos fundos imobiliários, você não ganha com a volatilidade do ativo, e sim com os dividendos. Ele paga todo mês dividendos, né, de acordo com o proporcional da quantidade de cotas que você compra, e a ideia é você receber dividendos e aplicar de novo, para formar uma bola de neve, né? Para você conseguir ganhar aquela famosa renda passiva todo mês. Eu tenho certeza que vocês já viram algum influencer postando. Ai, MXRF11 pagou R$ 200 para mim esse mês. Tipo, é isso, basicamente, entendeu? Multimercado é uma cesta de vários ativos. Você pode, como se fosse uma cesta de supermercado, tem ali o papel higiênico, tem o produto de limpeza, tem a maçã, tem o arroz, tem o feijão, tem o óleo. Multimercado é isso, é você poder investir em um fundo que te proporciona vários tipos de ativo, tá? Você se expõe em vários tipos de risco ao mesmo tempo. É interessante? É, mas eu não diria para vocês botarem logo de cara o primeiro investimento num fundo multimercado, que eu acho que não faz sentido, até porque vocês não têm um contato direto com o investimento. Ter um fundo multimercado é legal quando você está buscando trazer uma diversidade um pouco para sua carteira, tá? Se arriscar a conhecer outros setores, mas não se expor tão grandemente, tá? Porque o multimercado vai estar atrelado em vários fundos ali diferentes, só que não vai trazer uma exposição radical sobre esses setores. É apenas parcial. E por último, o famoso CDB, que eu acho que eu não preciso explicar muito, porque eu tenho certeza que alguém já foi curioso e já entrou e já viu 100% CDB, não sei o quê, 100% CDI, CDB do banco, não sei o quê. Gente, CDB é um dos investimentos mais, assim, populares que existem, tá? CDB você está emprestando dinheiro para o banco e, em troca, ele te devolve com juros. E hoje em dia, se você busca fazer uma reserva de emergência, eu aconselho muito a procurar investimentos em CDBs que te trazem liquidez diária, tá? Que é a principal forma de você conseguir aí ter a sua reserva de emergência. Ai, Brenda, mas é tão bom assim? Por quê? Ok.
O CDB, além de trazer várias opções, ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, em até R$ 250 mil você vai estar coberto, tá? Se por acaso você emprestar dinheiro para o Banco do Brasil, por exemplo, pegar um CDB do Banco do Brasil e o Banco do Brasil quebrar, você vai ter uma devolução de até R$ 250 mil pelo FGC. Ah, mas eu vou receber o Pix amanhã? Não, é um processo, vai demorar. E também, claramente, o Banco do Brasil não vai quebrar, né? Não imagino essa situação. Mas se caso aconteça, vocês saibam que você tem o FGC para poder proteger vocês. Por isso que é um investimento bastante queridinho e te traz várias oportunidades. Mas o que eu mais queria frisar com vocês é o seguinte: muitas pessoas não sabem, mas o CDB tem imposto de renda, tá? Ele tem imposto de renda sobre o rendimento. Então, por acaso vocês resgatarem dinheiro e vir descontado alguma coisa, é o imposto de renda desse produto. Ele é muito bom, paga mais que a inflação, mais que a poupança? Paga. Só que a poupança não tem imposto de renda, já o CDB tem. Porém, a poupança não tem FGC, mas o CDB tem. Então, aí vai da prioridade de vocês. Para mim, tudo que for fora da poupança é melhor ainda, tá? E é isso, pode passar para o próximo. Não espere o governo, o mercado ou o patrão resolver sua vida. Comece hoje. Organize, aprenda, atue. Você é o protagonista da sua economia. Muito obrigada. E foi isso, gente. Ai, vocês são fofos. Eu adoro. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de mandar alguma coisa? Oi? Oi, mãe. Quer falar alguma coisa? Eu acho que ela só levantou a mão sem querer mesmo. Deixa eu ver o chat aqui. Pessoal, não fiquem acanhados, podem mandar pergunta aí, a Brenda tá aqui para tirar Ô, dúvida. gente, pelo amor de Deus, não fica acanhado, não. Eu fiz um monte de piadinha ruim aqui no meio, não tive nem vergonha. Se alguém tiver Fez alguma piadinha, não fez piadinha ruim nenhuma, viu? Você está de parabéns. Excelente explanação. Ai, Você obrigada. deu muitas dicas, Você gostou? explicação assim, bem didática. Gostei muito, viu? Muito obrigada. Excelente, está de parabéns. E a iniciativa foi ótima aí desse tema, como eu coloquei no chat, tá? Ai, Muito muito bom. obrigada pelo carinho, viu? Se tiver alguma dúvida, você pode falar comigo. Sim. Acho que o Marcos levantou a mão também. Oi. Tá. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu e a Brenda, assim, depois que ela teve aula, às vezes eu dou uma conversadinha com ela no Instagram, então a gente tem uma relação, assim, já de colegas, amigos, e eu queria agradecer muito o Taylon por ter colocado essas aulas de educação financeira, porque me ajudaram muito, a Brenda mesmo ter dado essas palestras que ela deu, como ela falou, ela já deu algumas aulas anteriormente, tem 4 aulas disponíveis no YouTube, então aquilo lá deu um pontapé muito grande na minha vida que me ajudou bastante, pra mim que não Uhum. tive um norte nenhum, não sabia nada sobre isso, e aí só dela ter falado essas coisas assim, que são coisas mais básicas assim, não tão complexa, já me deu uma, como posso dizer, uma curiosidade de aprender mais. Então, direto, quando estou nas redes assim, sem fazer nada, eu vou dar uma pesquisadinha, vejo vídeo no YouTube e tal. E aí, é uma coisa que ela falou, alguns pontinhos que eu queria comentar sobre a palestra dela. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou freelancer, então eu recebo picado, eu não recebo no mês todo. Então toda vez que eu recebo alguma coisa, eu tento não deixar o máximo na conta. Eu já jogo pro CDB pra tá guardando pra minha reserva, que eu tô montando uma reserva ainda e tal. Então eu jogo lá pro CDB e não deixo. Tipo, eu ando geralmente assim com R$ 100, R$ 200 no máximo na conta, pra caso aconteça alguma coisa, preciso enviar algum Aham, pix assim, claro. porque eu acho muito importante isso. E querendo ou não, por mais que seja picado assim, você vai colocando, você vai vendo acumulando assim. Uma coisa que eu comentei com alguns amigos meus que também começaram a investir junto assim depois dessas aulas, é porque a gente vai vendo o dinheiro aumentando, o dinheiro crescendo assim, e acho que isso dá um gás, motiva mais a gente estar querendo ver aquele dinheiro crescer, a gente está querendo mudar de vida, então acho que isso é uma coisa muito importante. Igual ela falou, não espere sobrar um dinheirinho, pega lá, paga suas contas, não sei o que, e o que você conseguir, pum, já joga. Porque dinheiro parado na conta também, como ela disse, não rende e também você acaba
gastando por impulso. Você vê que tem um dinheiro ali na conta e você pensa, pô, posso gastar esse dinheiro aí, então acaba gastando. Então isso me ajudou bastante. Aliás, eu tenho uma planilha que eu comprei na internet, uma planilha financeira. E aí, ela lá mostra os gastos certinho, o que que eu gasto no mês, tipo, ai, locomoção, contas de casa, energia, alguma coisa do clube. Então, eu sei mais ou menos, eu tenho um norte, assim, de quanto eu tô gastando e tal. Então, essa coisa de ver o quanto você tá gastando, marcar o que você gasta no dia a dia, gastos fixos, gastos variáveis, é uma coisa muito importante também, Sim, que eu achei faz muito. total diferença, né? Faz, porque você sabe o que você está gastando, não é uma coisa que fica na sua cabeça e depois você acaba esquecendo. Então tem muita coisa que eu acabava esquecendo assim e pum, não sabia muito bem o que que era. Então toda vez que eu gasto alguma coisa, eu vou lá, marco e já sei, tipo, se eu tenho um limite para gastar, se eu tenho um limite para guardar. Então é uma coisa muito importante. E aí, o que ela falou também sobre os investimentos, tem coisa de renda fixa, tem investimentos de ações. Eu estou começando agora na reserva de emergência, estou guardando um dinheirinho para mim. Ai, Desde que o... orgulho. Então, estou guardando em CDB. Então, tipo, desde o começo do ano, eu não guardei muito ainda, já deu um rendimento de R$ 300, porque ela disse que a taxa Selic está bem alta, então essas reservas assim, ou essas reservas não, esses investimentos de renda fixa estão rendendo bastante ultimamente, então uma ótima hora para entrar nisso, né? Sim. E uma coisa que eu tenho dúvida, Brenda, é que eu vejo assim na internet o pessoal falando, quando a renda fixa assim, a Selic tá alta, é a hora de não vamos dizer assim a hora de investir em ações, mas é quando as ações caem, os fundos imobiliários caem, porque eu quando a Selic estava mais baixa, eu acabei comprando uns fundos imobiliários e eles acabaram caindo quando elas aumentaram. Então, tipo, eu vejo meio que isso assim. E você acha que isso é meio que Perfeito. real? Ó, a gente tem que pensar como empresa, tá? A gente não tem que pensar como investidor. Eu expliquei para vocês que a taxa Selic é a taxa básica de juros, então ela determina o nosso custo de vida, né? E quando você pensa como empresa, se a taxa de juros está alta, você acha que a empresa vai ter muita facilidade para conseguir ter crédito para poder investir nela? Eu É, acho que não. Então, geralmente, a gente pensa que quando a taxa Selic está baixa, as empresas conseguem tomar mais crédito por estar barato, e aí sim poder fazer melhorias na empresa, fazer investimento na empresa, e aí que as ações acabam ficando mais acessível, por assim dizer, porque você consegue pegar um boom gigantesco desse mercado. Porque depois que a empresa faz uma melhoria, as ações valorizam, né? É o caminho da roça, como eu costumo dizer, que acontece dentro do mercado de investimentos. Então, assim, não existe um momento certo ou errado, tá? Não tem como dizer para você falar assim, ó, sempre é assim que acontece. Não é. É você sentindo e conhecendo cada empresa que você investe, tá? Mas eu sempre penso assim, quando a Selic está alta, as empresas não conseguem ter uma melhor acessibilidade para poder adquirir crédito, automaticamente elas não têm os melhores investimentos, melhores custos, tudo acaba ficando mais caro, automaticamente o preço fica mais caro também. Só que quando a empresa tem uma maior oportunidade de poder adquirir crédito, fazer melhorias, a empresa se torna mais acessível, tá? Mas aí é questão do teu feeling, cara. Não tem como dizer para você que é certo, que é errado, que é o momento, que não é. Renda variável, a ideia dele é ser imprevisível, tá? E assim, não sei qual análise você faz, mas se você fizer uma análise fundamentalista da empresa, e principalmente você tiver algum contato com a empresa, né, saber como funciona, fica muito mais fácil você tomar decisões. A minha opinião hoje, né, não estou falando como economista, porque eu não fiz nenhum estudo específico sobre isso, mas como uma pessoa que está nesse mercado há algum tempo, eu acho que a bolsa, no momento, está muito cara. A nossa bolsa de valores está cara. Eu não acho que seja o patamar que o Brasil se sustentaria, principalmente as empresas, para poder se manter. Eu acredito que ainda vai ter uma grande queda, tá? Mas se entendi. quiser me chamar no WhatsApp depois, a gente conversa melhor sobre isso e eu te passo algumas coisas, tá Certinho, bom? certinho, perfeito. É porque nessa parte de. É que como eu falei, eu tô fazendo a reserva, aí eu tô numa parte assim bem pequena de fundos imobiliários assim para estar gerando um dividendo assim que o pessoal fala, você vai comprando e isso vira uma bola de neve, né? Sim, Acaba que vai pagando bem mais para frente. E aí eu vi lá que um fundo, tipo, acho que foi quando eu comprei, apareceu rendimento, né? Então, eu nem coloquei muito dinheiro, eu coloquei um dinheiro assim pouquinho, mas tipo, rendeu R$ 200 do fundo. Então, foi uma coisa que eu até fiquei de cara, porque se ele rendeu mais, então significa que ele tá na alta agora, né? Vamos dizer assim. sim, sim. Mas assim, igual eu te falei, você vai querer investir em ações, você tem que pensar como empresário, você não dá para Uhum, pensar só como investidor. uhum.
Você tem que pensar como se você tivesse uma empresa vivendo o cenário atual que a gente está vivendo. Aí você consegue enxergar melhores oportunidades ou não, tá? Você tem que imaginar que a taxa Selic, por mais que seja atrativa para a parte de investimento de renda fixa, mas será que ela é atrativa para a parte de renda variável? Como será que os empresários estão se sustentando com isso? Então é importante ter esse norte, sabe? Uhum. Mas se quiser me chamar no WhatsApp depois, eu converso com você sobre isso e te trago uma melhor resolução, Perfeito, tá? perfeito. Obrigado. João, muito obrigada. Eu Acho vou que tem pedir o para Valmir com a mão levantada ainda também. o Valmir. Valmir, Valmir? aqui. Tem que desbloquear o seu áudio, Valmir. Valdir. Valdir. Eu não tô Beleza? vendo também, Tudo agora que eu bem, tô vendo. Brenda? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Meu joia. Eu tô vendo aí na sala aí que muitos jovens aí eu fiquei bastante contente com a palestra, é, explicações fantásticas. Eu também, década de 80, já faz um tempinho, eu prestei para uma faculdade em Mogi, Economia e Administração. Aí eu estudei os 4 primeiros semestres e depois eu optei para Administração. E por que não, talvez por economia, né? Mas já que nós estamos num momento tão oscilante, né, tão preocupante do país, então eu sugiro que os jovens, né, eu já passei dos 60, mas eu sugiro que os jovens aí pensem muito bem, administrem seu dinheiro para quando chegar na minha idade estar num momento legal. Brilhante palestra sua, umas dicas legal. A partir de amanhã já vou tomar algumas providências aí em relação a isso, porque dinheiro na mão é vendaval, né? Como diz aquela Exatamente. música. Tome muito cuidado, saiba onde que o dinheiro ele vem, mas também ele sai fácil. Mas parabéns aí, muito, muito boa sua palestra, viu? Muito Obrigado. obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Eu acho que você falou todo o dinheiro na mão é um vendaval. E é assim mesmo que eu Isso aí. enxergo quando a gente tem um dinheiro muito acessível ali e a gente não sabe o que fazer com ele, a gente acaba encontrando motivos que às vezes não corroboram com o que a gente precisa de fato, né? E muito obrigada pelas suas palavras. Foi uma honra receber esse elogio, principalmente porque é uma pessoa muito mais madura, que tem um maior entendimento sobre a vida do que eu possa ter. Mas fiquei muito feliz, Valdir, de verdade. Muito obrigada. Brenda, também tenho perguntas aqui. Eu já sou assíduo no consórcio, tá? Já Quem que trabalho é? na... Desculpa, eu não tô vendo. É o Vicente. Vicente. Ah, Vicente, você, moço. Então, eu já sou assíduo do consórcio, eu trabalho no ramo automotivo, então o consórcio já faz parte do nosso dia a dia. E eu lido como consórcio até antes de não valer a pena, porque antigamente não valia, né? Quando a gente estava com Aham. uma taxa baixa, não valia tanto a pena. E como você deu brecha falando que hoje a gente tem consórcio para tudo, e eu acho que é uma poupança forçada também, sem estar dependendo da poupança. Que muitas vezes as pessoas, eu falo por mim, tá? Eu tinha dificuldade de juntar dinheiro porque não tinha compromisso. Com o consórcio se torna um compromisso. E a gente vai criando um compromisso próprio. E isso no começo, para mim, era uma obrigação. Hoje não. Hoje eu tenho um consórcio para juntar dinheiro e para seguir. Então, para quem tem uma certa dificuldade, eu aconselho a fazer. E é bom ouvir isso. O pessoal fala, que consórcio tem benefícios. Porque, principalmente para quem não consegue juntar dinheiro no início, é uma ótima ferramenta. Quando você vê o fator lá. Primeira Uhum. vez que eu fiz consórcio foi para adquirir uma moto. Fiz lá e tudo. E pior que eu nem comprei a moto depois, porque chegou na pandemia. Mas eu recebi o valor. Então Sim, isso ajudou bastante. você pode pegar o dinheiro ou adquirir o bem, né? Isso. E tô sempre ali com uma caixa de consórcio, que é uma poupança forçada. Eu acho que eu fico me policiando, falando, pô, eu não tô juntando dinheiro, mas eu tô pagando o consórcio. Entendeu? Sim. Mas eu falo, para quem não tem o hábito, faz uma carta de consórcio, porque no futuro você pode ter um bem, né? E a gente sabe que um bem hoje em dia diz muito sobre o nosso patrimônio. Então, é importante sempre pensar nisso. Isso aí. Mas alguém tem alguma pergunta? Pessoal que tá aí na sala. Meninos, ou Marcos, ou você, Vicente, eu ia pedir para você tirar uma foto ou um print dos comentários aqui que tá tendo, porque eu tô sem meu celular aqui, eu não consigo fazer isso. Vocês tiram para mim e me mandam depois? Beleza. Você quer, se tem pergunta? Também. Eu já agradeci, Luiz, muito obrigada. Que bom que você gostou. Novamente, gente, só para a gente poder encerrar, meu WhatsApp tá ali no grupo, tá? Então eu me coloco à disposição de vocês,
Caso precisem conversar ou tirar uma dúvida, estou até disposta a marcar uma reunião com cada um, rapidinho, 30 minutos, para a gente poder tirar dúvidas, porque assim na conversa é muito melhor, tá bom? Mais alguém ali tem alguma pergunta? Pessoal, quem quiser certificado, eu vou estar fixando um comentário aqui, tá? Para vocês fazerem a inscrição, que é onde a gente vai estar disponibilizando o certificado para vocês, para utilizarem e fazerem. Tá? Então, Oi, Daniela, pode falar. Boa tarde, Brenda. Boa tarde, pessoal. Era só para agradecer pela palestra. Eu também havia participado no último ano das aulas e aproveitei as dicas, assim como o Marcos, assim como o Vicente. E agradecer, Brenda, pelas aulas, porque educação financeira é muito importante. A gente sempre teve uma percepção errônea de que isso era só um conhecimento para pessoas que tinham uma classe social superior ou investiam, só essas pessoas teriam acesso a isto, e é um aprendizado muito útil, muito importante para a vida, para a gente aprender a investir desde sempre, desde cedo, e é acessível, né? A gente não precisa ter a falsa percepção de que você precisa estar em uma determinada classe, que você precisa adquirir certas coisas para ter educação financeira. Então, é muito importante e é bom a gente estar tendo esse acesso, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas ter esse acesso a estes tipos de informações são muito importantes para o nosso futuro. Parabenizar o Taylor também, o Distrito Múltiplo Léo, por ter nos dado o privilégio de estar participando dessas palestras com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo comentário. E cada vez que vocês me elogiam e falam alguma coisa, isso só me enriquece cada vez mais para saber que se eu estou no caminho certo ou não. Muito obrigada, tá bom? Eu vou pedir para os meninos disponibilizarem o link das palestras anteriores para vocês lá no grupo, tá? Então não saiam ainda por enquanto. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Senão, quem sabe a gente se vê na próxima, né? Quem sabe pode rolar futuras palestras. isso aí. Max, vai tirar uma foto com todo mundo, Marcos? Quem puder ligar a câmera aí, pessoal, para a gente tirar uma foto, todo mundo. Deixar esse momento registrado aí. Agradeço a Brenda, em nome do DM, tá aqui. Eu podia estar falando, não, mas eu sou tesoureiro, tá? Do Distrito Múltiplo, então a gente está agradecendo aí a todos pela presença. Obrigado, Brenda, pela ótima explanação. Todo mundo tá aí. Max, quando você quiser.